Boa noite a todos, somos do Grupo Leopoldo Machado e viemos hoje para mais uma live com nosso querido Manuel Trajano. Ele vai falar sobre livre-arbítrio. Então vamos aguardar a chegada dele para a gente iniciar a live de hoje. Nós somos do Grupo Leopoldo Machado, a gente fica no Dique do Tororó, bem próximo ao Habib's, ao lado do Habib's praticamente. Temos palestras todas as segundas, terças e quartas, presenciais e online. As quartas-feiras apenas no formato online. Às sextas-feiras temos o Evangelho com Fernando Barbalho. Além disso, no sábado nós temos... Boa noite. Nós temos, no sábado, a evangelização das crianças e adolescentes por volta das 4 horas. Tá bom? Vamos aguardar Manuel Trajano entrar para que a gente possa iniciar a nossa bate-papo da quarta-feira à noite. Oi, boa noite a todo mundo. Boa noite. Eu vou começar a fazer a oração de abertura, enquanto a gente espera a Trajano chegar, né, para a gente começar a entrar no clima. Então eu convido todos vocês a entrar no nosso quarto íntimo, no lugar que a gente conversa com Jesus, para falar do nosso dia, dos nossos dias, do nosso dia especial, desse dia de hoje, né? Para falar das nossas angústias, mas também das nossas coisas boas, né? As coisas que a gente passa. Porque Jesus, ele quer nos ajudar, quer ouvir coisas, o que nos aflige, mas também quer ouvir coisas boas, né? Todo bom amigo quer ouvir coisas boas da gente. Então que a gente converse com ele sobre isso. Converse também com ele sobre os irmãos que necessitam muito de nós, não só de nossas doações físicas, como nossas doações de coração, o que a gente pode também fazer por eles, aqui da onde a gente está. Orar por eles, vibrar positivamente para eles, para que eles passem da melhor forma possível por tudo que eles estão passando, e deve ser desafiador. E dessa forma, eu agradeço por mais um dia, por mais uma possibilidade de fazer tudo diferente. E termino com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Então eu vou trazer aqui. Comecei a oração, Trajano, e aí a gente já pode entrar no tema assim que você puder. Deixa eu ver. Aí entrou agora. Tudo bom? Boa noite. Você? Paz, e aí, como é que estão as Tudo coisas? bem, tudo bem. Tudo direitinho. Estou fazendo os ajustes aqui no meu fone de ouvido, que eu queria dar um pouco de chá. Eu queria dar umas falhas aqui, mas eu estou ajeitando já. Tá me ouvindo, Tô, tá me ouvindo bem? tô te ouvindo bem. Vou jogar o som aqui. Tá indo a voz. Pode ouvir pelo convite. Tá me ouvindo bem ou tá com eco? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Ok.
Eu vou fazer um sinal com o vídeo aqui, não é para você não. Eu que tô só dando comando aqui para ligar e desligar. Mas boa noite mais uma vez. Obrigado aí pelo convite de vocês. Sempre um prazer estar aqui. Acho que é o nosso primeiro contato desse ano, né? Tivemos uma primeira tentativa aí, mas houve um pouco de desencontro aí dia 8. Estamos aqui juntos. Nosso amigo. Agora eu não estou te ouvindo. Peraí que agora vai. Peraí, só um minutinho. Voltou? Voltou. Então tá ótimo agora. Pronto. A senhora que manda. Eu já vi a prece inicial aqui, eu estava acompanhando aqui as vibrações. Nós hoje vamos conversar sobre agora a gente ficou com um eco. Mas Melhorou agora? Melhorou? deixa eu falar que aí vamos ver. Melhorou. Não, melhorou. Mas eu vou falar. Eu vou dar. Eu estou lhe ouvindo bem, sem eco. Mas quando eu falo com você, vem retorno. Hoje a gente vai falar sobre arbítrio, né? Um assunto muito interessante, que é o que é que a gente faz com o nosso poder de escolha, né? Então, aí, hoje eu vou lhe perguntar várias coisas. Estamos aqui para gente para isso, fique à vontade. Bem, mais uma vez aí, boa noite a todos. Obrigado aqui que está com o Leopoldo Machado. Em breve, se Deus permitir, estaremos aí também, além do online, presencialmente, né? Esse contato físico com vocês aí é muito importante. Um abraço também à nossa amiga Tarsila, que está lá com Laurinha. Eu encontrei com ambas por aí numa clínica dessa aí fazendo exame. O mundo é pequeno, né? Mas estamos juntos aqui. Então, assim, livre-arbítrio é um tema que, particularmente, às vezes pergunta assim, qual tema, um tema livre aí, quando alguém pergunta, escolha um. Eu sempre digo, gosto de todos os temas. Todos são desafiantes, todos são aprendizados, tanto para quem fala como para quem ouve. Não pense que não, mas para quem profere a palavra também é um aprendizado, está sempre pesquisando. Mas esse tema, ele é desafiante e ao mesmo tempo confortante. Porque a gente sempre ouve aquela máxima, né? Que diz assim, a evolução moral está no livre-arbítrio como uma ferramenta do progresso, né? É tão bonito ouvir isso, né? É tão emocionante. E aí, eu já deixo uma pergunta no ar aí para quem estiver assistindo. Livre-arbítrio, a livre escolha é algo fácil? É só querer e eu faço? Acabou? E as consequências dessa escolha? Porque tudo que a gente escolhe tem consequências. Mas a gente sempre imagina que não vai ter consequências, ou ninguém vai perceber, ou ninguém vai ligar, ou então é aquela minha conveniência mesmo. Mas graças a Deus, Paulo de Tarso disse uma certa feita: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, assim, tudo é permitido, mas desde que não me fira, não me atinja. A gente poderia falar, dentro do conceito de livre-arbítrio, uma das máximas do direito universal do homem e do cidadão, se fala que o meu direito termina onde o seu começa, né? O próximo. Então, resumindo, acho que a gente vai acabar numa palavrinha chamada empatia. Mas vamos lá, vamos avante no tema. A gente faz parte aqui do eu, você, seres humanos, espíritos encarnados na forma humana. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, outra máxima que sempre falam aí. Estamos aqui de passagem, uma passagem curta. A maior parte do nosso tempo na erraticidade, no plano espiritual. E aí a gente vem aqui para essa escola da vida, e se a gente fizer uma analogia aqui com a educação, eu acho que ia muito além de uma simples escola. Acho que é uma escola com, não sei se ainda existe o termo, mas eu sou de uma época que tinha lá dependência. Acho que a gente está aqui fazendo dependências de algumas matérias, de alguns temas, né? Por isso que a gente aqui, pô,
mas eu sou bom em matemática, mas fiquei na dependência de química. Não eu, né? Eu, graças a Deus, não passei por isso, não. Mas, às vezes, a pessoa, não, mas eu era boa em história, mas fiquei na dependência de português. É aquela matéria que a gente tinha que trazer um algo mais. E aí, eu, se eu fizer uma analogia, eu digo que a encarnação da gente é uma oportunidade, pelo livre-arbítrio, de exercitar essas dependências como ferramenta do progresso. Só que nesse caminho do progresso, do livre-arbítrio, a gente tem algumas dificuldades. Algumas, para ser delicado, né, sutil. Mas são muitas dificuldades que não são externas, são principalmente internas. E essas dificuldades internas passam por um bichinho chamado orgulho. E eu estou falando isso, não é o tema de hoje, mas é um tema que muitas vezes não cabe na palestra, não cabe no amanhã. A gente faz no workshop, no seminário, porque o orgulho tem várias facetas, né? Diferença, prepotência, presunção, arrogância, vaidade, enfim, uma série de coisas que travam e ingessam esse progresso. Ah, mas eu escolhi. Vamos lá, vamos trabalhar esse tema. Só foi uma introdução um pouquinho longa. Vamos agora as referências biográficas aqui, eu estou com minha pesca do lado aqui, só para dar uma futucada. Eu uso como exposição na palestra, na tarde também. Algumas referências que servem assim para provocar quem estiver assistindo. Boa noite, bem-vindo a todos. Terapêutica de Emergência é uma obra de Divaldo Franco com espíritos diversos, onde ele aborda, em aspas, a questão da saúde e da doença. O próprio Pentateuco de Kardec, 5 obras, volta e meia está falando do livre-arbítrio, mais precisamente lá do Livro dos Espíritos, do Evangelho do Espiritismo, mas em todas as obras de Kardec que demandaram lá daquele profundo estudo pedagógico, filosófico, científico de Kardec, e com sua equipe que falam que não era dele, né, mas seus companheiros na básica, discípulo de Pestalozzi também. A gente pode buscar alguma coisa sobre bem-estar e saúde na questão do Ministério da Saúde. Pô, por que eu estou falando do Ministério da Saúde aqui no meio de livre-arbítrio? Porque quando a gente vai para o conceito de OMS, a Organização Mundial da Saúde, você conhece bem, né? A gente traz assim o conceito de saúde. E saúde não quer dizer ausência de doença, né? Se assim não fosse, tanta gente que tem doenças incuráveis, elas buscam uma dignidade e convivem muito bem com a doença. Que o diga a própria AIDS, né? Que no início devassou tantas vidas, né? No Brasil, artistas, várias pessoas assim. E hoje, posso dizer, né, doutora, que há um controle dela com os coquetéis, né? As pessoas são soropositivas, mas vivem bem, né? Vivem bem, né? Dia Mas não é. muito bem, é tão bom. Se ele fizer um tratamento direito, elas vivem normalmente, né? Hoje em dia é muito grave, né? O risco dessa pessoa passar para o bebê é muito menor. Isso aqui, pouco. E pode ficar estável. Só uma provocação que eu trouxe, porque comparado com a época ali de Cazuza, Renato Russo, Rock Hudson, Fred Mercury, o próprio Wayfield, toda aquela galera, né, que se foi naquele movimento forte, né, os artistas e celebridades, intelectuais e anônimos. Tem até aquele filme Dallas, né, com Matthew Montgomery, né, que aborda aquela Dallas, ele fica bem magrinho para abordar um personagem da vida real. Mas, enfim, estou dando um exemplo aqui da AIDS. Meu gato está correndo, desligado. Tá, fica à vontade. Então, assim, enquanto ela está voltando aí, só para trazer aqui o conceito, não é ausência de doença, mas é um conceito de bem-estar físico, mental e espiritual. Então, o termo espiritual está contextualizado no conceito da OMS. E quando fala espiritual, não quer dizer necessariamente espírita, mas tudo aquilo que a gente tem numa religião, tem uma coisa que a gente se apega, né? Uma base, seja no candomblé, na umbanda, no espiritismo, no catolicismo, onde você movimenta a sua fé e acredita, tudo isso é espiritualidade.
E esse bem-estar espiritual está contemplado no conceito de saúde física, mental e espiritual da OMS. Então, e claro, né, algumas provocações aqui de fontes que eu pesquisei, Grupo Espírita do Estudo de Ética com base no Livro dos Espíritos, algumas palestras que eu peguei aí hoje, porque não falta desculpa para estudar, eles podem ir lá no SlideShare, tem slides prontos para baixar, uns gratuitos, outros pagos, tem materiais free, o Livro dos Espíritos também, PDF, Depois da Morte, Leon Denis, artigo publicado na Revista Espírita Cristã do Espiritismo, Revista Cristã do Espiritismo, e um texto também aqui de Denis Bernard, Leon Denis, desculpe, Bandeira, uma galera aqui muito boa. E o conceito de livre-arbítrio no início dos tempos, né? De onde vem essa expressão? Livre, a gente fala de liberdade, né? E aí, hoje em dia, em tempos que a gente fala tanto aí sobre democracia, sobre fake news, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a gente ainda tem tanto problema de intolerância. Eu até digo que o Irmãos de Luz é um perfil que mais recente que eu criei no Instagram, mas a história do Irmãos de Luz começou lá atrás, 20 anos atrás, uma lista de grupos de rua onde a gente compartilhava mensagens espiritualistas, um grupo que tinha lá, a maioria espírita, mas era aberto a todo mundo, só não podia escolher fundamentalista, né? Mas a gente compartilhava mensagens edificantes, a gente passou pelo Facebook também, pelo Orkut, antigo Orkut, e o objetivo é a gente estar, através de luz, dando liberdade religiosa para as pessoas. Cada um se sente confortável, até para os ateus, graças a Deus, né? Então, na verdade, o que consiste o livre para o espírito, uma pergunta, né, que foi feita, em escolher de acordo com o seu grau de perfeição, ou seja, cada um tem o seu conceito, sua, digamos, forma de encarar o que é melhor para si, o entendimento, por costumes, analogias, como um juiz decide, quem conhece direito aí sabe. Às vezes, quando um juiz ele precisa tomar uma decisão, ele precisa de uma perícia, de um técnico, um engenheiro, uma avaliação técnica, ele precisa de um advogado e promotor, mas chega um momento que pode acontecer que o juiz fica na dúvida e ele precisa decidir. E um dos caminhos que o juiz decide, principalmente com a tal da hermenêutica, né, que é diversas formas de ponto de vista de uma mesma coisa, interpretação, subjetividade, ele decide por analogia, pelos costumes, pela conveniência coletiva, enfim, uma série de ferramentas. Então aqui também é o seu grau de perfeição individual e coletivo. Quando no estado de erraticidade, ou seja, quando a gente está no plano espiritual, as futuras existências corporais, nem a reencarnação anula essa liberdade. Se o homem sucumbe diante das provas, muitas vezes dolorosas, é porque ele mesmo as escolheu. É isso que muitas vezes tem um elemento aí também que a gente está esquecendo. E quando a gente encarna, tem o véu do esquecimento, a gente esquece os compromissos que a gente assumiu, né? Que o diga no livro Missão, Missionários da Luz, de André Luiz e Chico Xavier. E muita gente diz assim, não, me jogue ali, me bote lá, me bote com aquela família, me bote ali sem um braço, que eu preciso reparar aquele mal, tudo. Aí no véu do esquecimento você... Eu não lembro nada disso. Só que a vida vai lhe dando sinais, a gente reza, fala da fé, mas não se lembra nada disso. Mas fala e confia em Deus, mas se revolta contra isso tudo, fica indignado. E aí pode ser compulsória ou espontânea essas escolhas da erraticidade para o mundo terrestre. Ah, mas por que compulsória? Quando o espírito ainda não tem maturidade para decidir. Mas ele inconscientemente já escolheu. Então ele deve então apelar para Deus, os bons espíritos, a fim de ajudá-los, tem que pedir ajuda. Pede suporte, queremos guias, queremos mãos da guarda. Se não possuísse esse livre-arbítrio, aí que vem o pulo do gato agora. Se você não tivesse o livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, não teria culpa por praticar o mal, nem mérito pela prática do bem. A gente seria meramente máquina programada, como diz aquela música de Cazuza, uma máquina programada para dizer sim, né? Ou dizer não. Então a gente, em alguns momentos, numa mesma situação, a gente pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer talvez. Isso é livre-arbítrio, porque a gente esquece muitas vezes que a gente é animal também. É um animal diferenciado dos outros, sim, mas a gente precisa do livre-arbítrio para ter o discernimento,
muitas vezes a lei da sobrevivência, o instinto ainda existe na gente. O livre-arbítrio ele só não aparece em situações muito limites. Tipo, eu estou me afogando, eu vou agarrar numa boia, não tem opção, só tem aquela boia ali, você está se afogando, não. É instinto de sobrevivência. Né? Às vezes, eu sempre me lembro de um caso de uma vez que teve uma enchente, a gente fala enchente no Rio Grande do Sul, mas teve uma enchente em São Paulo uma vez também, outros também que tiveram, que um menino caiu dentro de uma cisterna e a mãe automaticamente se jogou dentro da cisterna para pegar o menino e puxar. Quando ela resgatou o filho, perguntaram a ela, você sabe nadar? Ela, não. Mas era meu filho que estava se afogando. Nessa hora não tem pai nem mãe. É um instinto de sobrevivência. Aí, nesse momento, não tem arbítrio certo. É quase que automático. Você está andando na rua ali, está vendo uma pessoa dando uns tapas na criança sem motivo. Se você ficar omisso e virar o olho e ignorar, tem uma coisa errada com você. É. Não é só com aquele ser que está agredindo, não. Mas, no mínimo, você vai se indignar e dizer, peraí, isso é livre-arbítrio. Porque eu não consigo ficar vendo uma criança violentada do meu lado e ficar, peraí, não preciso não. Você não... Ah, mas eu não conheço o cara. Então, isso é o livre-arbítrio. É a capacidade de discernimento do bem e do mal que a gente tem. E o livre-arbítrio, Trajas, mas por que tanto a gente faz o mal e a gente faz o bem? Tudo é evolução. Todos nós aqui, em algum momento, vários momentos, a gente já praticou muita maldade. Ah, mas agora a gente está aqui no Espiritismo e fazendo palestra, live, quer dizer que a gente é o bom, o perfeito? Não. A gente ainda faz muita maldade, talvez não conscientemente, mas às vezes numa situação de egoísmo, mesmo que sutil, a omissão do bem, eu podia ter feito de uma forma melhor. A omissão do bem também é o mal. Então a gente ainda está num processo de expiações, caminhando para a regeneração, passando a transição planetária. Isso tudo, bababá, a gente já sabe. Mas isso faz parte do processo de escolhas. Isso é livre-arbítrio. Então, essa fama que, digamos assim, uma linguagem bem popular, essa fama que o livre-arbítrio tem com razão de ser a ferramenta do progresso, é justamente porque na concepção de grandes religiões panteístas, aquelas que tinham uma visão do todo em detrimento da parte, né? Tais como a hinduísta e a sua decorrente evolução, a budista, o mundo ele é incriado, ou seja, não tem uma criação fixa, ele ainda tem uma coisa que eu sou meio crítico em relação a isso, porque para conter o todo, a parte tem que ter o todo, né? Ah, mas surgiu de um nada, que houve uma grande explosão, e o que tinha antes dessa explosão, né? Então, enquanto o hinduísmo, com seus 300 mil deuses, é panteísta, isso aqui é só uma observação histórica, no sentido literal da palavra, o budismo, que já é um processo mais evoluído, digamos assim, do panteísmo, ele é entendido no sentido mais profundo que a palavra enseja. O que isso quer dizer? Por não crer na entidade de Deus, aí, claro, é a visão deles, único, monoteísta, esse politeísta, trata-se de uma religião herética, que coloca o próprio homem como fulcro para atingir a perfeição. Jesus já falava-se que éramos deuses. Só que quando Jesus disse isso, nós temos a certeza divina, quer dizer que somos deuses porque somos filhos dele e parte dele. Mas não quer dizer que somos deuses onipresentes, onipotentes, oniscientes. Onde é que eu quero chegar com isso? Que a gente tem a predisposição e o caminho para o progresso, a felicidade, a elevação, mas tudo isso precisa do nosso livre-arbítrio. Ninguém vai preparar essa estrada para a gente. O objetivo maior do monge budista, por exemplo, é atingir a suprema iluminação, ou nirvana, quando o ego se expande no todo universal, passando a atingir a condição de Buda, o iluminado, fundindo-se com o cosmos. Fazendo analogia aqui com o Espiritismo, rapidinho, essa questão do ego, por exemplo, trazendo aqui para a psicologia junguiana e para o próprio espiritismo, que usa ele como base, e também a própria psicologia de João de Angelis, o que é o ego? Que vem do latim e eu tenho eu. O ego é o eu. Aí que a gente vai fazer essa ligação agora, que no budismo está falando que é a expansão desse ego. Mas expandir o ego pelo movimento junguiano, ou pelo movimento de Joana, que ela traz de Jung, é uma coisa boa? Eu acho que não.
que é o ego? O ego é o nosso eu mais primitivo, mais instintivo, mais material. O ego, na linha junguiana aqui, me corrija se eu estiver errado, ela tem uma visão de expansão em direção ao self, que também é o eu. Só que o self é um eu divino. Então, eu estou aqui entre o eu primitivo e, poxa, mas fulano aqui massageou meu ego, inflou meu ego, fulano está com o ego inflado. Isso não é uma coisa boa, porque o ego nos trava, o ego está ligado à vaidade, a narcisismo, uma coisa assim, que é o oposto do self. Né? Eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou terapêutico, mas eu aprendi muito com os palestrantes espíritas que eu assistia no Espiritismo, prestar atenção. Se eu estiver falando alguma bobagem, alguém me corrija. Mas o self é nosso eu divino. E o que é essa lacuna entre o ego e o self? As sombras. E aí eu devolvo a pergunta para você. Qual é o único homem que até hoje na Terra não teve sombra? Jesus. Nosso amado Mestre Jesus, que veio nessa... ou, como alguns dizem na linha terapêutica, é um homem integrado, é um homem integral. Por isso que de volta até um livro chamado O Homem Integral. O homem integral é um homem sem sombra, é um homem sem essas projeções entre um e outro, essa dualidade que a gente vive e que dificulta nosso progresso. Embora a gente entenda que é muito gostoso ter livre-arbítrio, né? Quer É o comentar homem alguma coisa? que aparece no Evangelho. Aquele homem eu não lembro qual capítulo. Eu acho que Eu também sou ruim de capítulo, ano, data. é ser perfeito. Tem aquelas 300 regras. Você cumprir todas elas. Por isso que é um processo evolutivo de teoria e prática, né? Não adianta só a teoria. O próprio Divaldo Franco falou que isso ele falava em palestras, né? Divaldo Franco, que celebrou agora aí 97 anos, e parece que é um menino de 40, né? E Divaldo Franco disse que quando ele leu o livro dos Espíritos tantas vezes, que ele já leu, esqueci o número agora, desatualizado, mas ele já leu dezenas e dezenas de vezes, e cada vez que ele lia o livro dos Espíritos, ele via um prisma novo, um prisma mais abrangente, um prisma diferente, alguma coisa que passou batida ali. E são essas 300 vezes, né? E aí tem uma coisa também dentro do livre-arbítrio que muita gente fala, e eu não sou muito adepto dessa linha, embora eu respeite o livre-arbítrio, claro. Mas aí é uma visão de cada um. O livre-arbítrio, eu entendo que muita gente fala em destino, muita gente fala em futuro, respeito tudo, respeito a astrologia, respeito que há um sentido entre os astros e essa ciência. Eu acredito que quando a pessoa ali, todos somos médios, tem a questão ali de ler as mãos, tudo, eu respeito tudo isso, não tenho nada contra isso. Mas eu não gosto muito da linha quando a pessoa diz assim que o destino está traçado e feito. É essa coisa que eu não gosto, particularmente. Acho que o caminho da gente, ele não é pronto, não é feito. A vida da gente é um livro cujas páginas futuras estão em branco e a gente vai escrever. Eu entendo assim. Existe uma programação que eu chamo de macro, e o missionário da luz fala, não, você vai ali, vai voltar como um engenheiro que vai trabalhar ali na prevenção de acidentes, segurança, que é meu caso, porque de repente, na vida passada, ou tantas vezes eu posso ter destruído muito. Só estou dando um exemplo aqui de mim. Quem era da saúde, em algum momento, olha de novo aí nosso participante ilustre, nosso convidado especial. O siamês, a siamesa, né? A siamesa ou siamesa? é um macho. É um macho, é um gato. Literalmente ele é um gato. Então, às vezes, a gente pensa assim, quer dizer que todo mundo que é da área de saúde é porque fez mal a alguém na vida passada? Não necessariamente. Às vezes é uma continuidade, tem um talento, tem um dom. Né? Irmã Sheila que o diga, né? Irmã Sheila era enfermeira de guerra. E tem hoje essa elevação espiritual de ser uma mentora, né? E está sujeita também à reencarnação ainda, bem iluminada, como Bezerra e outros, Copperman, André Luiz, que já estão por aí já. Segundo as informações que eu tinha 20 anos atrás, o pessoal dizia, está por aí.
na área de educação, pedagogia, enfim, são seres elevados. Mas, voltando aqui para uma coisa chamada determinismo, que é essa coisa de achar que tudo está pronto, tudo está feito. Existe uma programação macro que a gente pode piorar ou melhorar. Então, um exemplo clássico disso é Divaldo Franco. Divaldo Franco era para vir nessa vida um problema de pele sério, hanseníase, que era chamada doença de lepra. E com o despertar cedo dele para as obras, para a mediunidade, para a caridade, isso foi atenuado para um problema de irritação, de pele superficial. Continuou sendo pele, mas foi atenuado pelas mudanças de atitude dele com o espírito que despertou na sua vida. Então, assim, como também, pelo contrário, quem faz mau uso do livre-arbítrio se destrói. As drogas, o álcool, que também é uma droga, os abusos, a promiscuidade, que se destrói, infelizmente, aí, mundialmente, pelo suicídio. E a gente quebra aquela programação de amor que tinha pra gente. O resgate é doloroso. O resgate tem uma compensação aí, que não é uma ciência exata de matemática, mas existe uma lei de causa e efeito muito dura e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não é castigo nem punição, deixar claro, mas há uma necessidade de um resgate e reparação dela para com ela mesma. Então, da mesma forma que a coisa pode ser antecipada ao retorno, pode também ser postergado por bônus merecido pelas obras que está fazendo. Diga. Falou disso. O uso do para isso, para praticar o suicídio. Exatamente. É porque deu um corte aqui. Você fez uma pergunta ou afirmação? Não, uma pergunta para você. Repita, por favor. Como é o uso do nosso livro para a gente fazer o que a gente faz na vida? Seria, né? Olha só, tudo que a gente está falando aqui, a livre-arbítrio, a gente está falando em condições de uma normalidade razoável, certo? A gente está partindo da premissa que aquela pessoa ali está em suas condições mentais favoráveis, né? Embora o saudoso André Peixinho, uma certa feita, no seminário Psicologia e Espiritismo, até na época tinha um DVD disso aqui, foi lá no Semeador, do meu amigo Arival Neto, meu colega, parceiro. Uma certa feita ele disse o que é ser normal, né? A gente partir da premissa de normalidade. E 70% das pessoas que acham que são normais não são. tem algum CID ali. Mas assim, a questão do suicida, que aí é bem falado em Memórias de um Suicida, né? Na grande obra lá do personagem Camilo, a nossa nobríssima autora, e que fala justamente que para chegar a esse ponto já existe um desequilíbrio ali, uma patologia que muitas vezes fica latente, outras vezes não, que sai daquela linha da chamada normalidade. Então, o livre-arbítrio ali, ele fica muito comprometido pelo cruzamento do que é realidade e imaginário, tem um componente obsessivo muito forte, que às vezes manipula o ser, induz ele àquilo. Não estou dizendo que todos os casos são, digamos assim, empurrados e motivados, mas quase sempre tem um componente obsessivo grave, de subjugação e ou fanatismo, que são obsessões graves, que a pessoa perde a linha do que ela tem o discernimento. Livre-arbítrio passa pelo discernimento da decisão. E aí também a gente vai para um componente mais complexo de depressão, que a senhora conhece bem, né, doutora? E tem vários componentes aí, inclusive hormonais, de noradrenalina, serotonina, dopamina, tudo, que desequilibra fisiologicamente, organicamente o cérebro, para a gente falar de tomada de decisão. Então, o suicídio
suicídio, e o suicídio tem uma coisa também que muita gente não leva em conta. O suicídio, o suicida, o tentante, como os bombeiros chamam, né, é uma palavra mais sutil, ele não é a primeira vez. Ele geralmente ele é reincidente, repetente. Quem é suicida já fez isso uma, duas, outras vezes. E aí, por um componente que aqui que eu não vou entrar no detalhe agora, porque a gente não tem tempo para isso, né, para não fugir do foco, mas o livre-arbítrio ele é comprometido por essa série de razões. Componentes espirituais, obsessivos, componentes hormonais, cerebrais, tanto é que tem o CID, psiquiatria aí que acompanha isso aí, né? Tem que ter a terapia, ou de um psicólogo ou um psiquiatra, e dá sinais sim. Só que os sinais muitas vezes são muito sutis, e os familiares, amigos, colegas têm que estar atentos aos movimentos. E dentro do conceito de determinismo aqui, voltando, temos dois tipos de incompatibilismo, que é um sinônimo de determinismo. Né? É uma palavra meio chata, mas determinismo, aquela coisa feita, aquela coisa tá certo, ele não vai mudar. Existe o determinismo radical, que propugna ser aquele como verdadeiro, não tendo o homem vontade própria e nem responsabilidade moral sobre seus atos. É uma linha filosófica, uma linha de estudo psicológica que acha que a gente é quase como uma máquina. A gente está ali, tá certo, eu vou morrer assim, assado, eu vou morrer num acidente, não vou poder... É tipo aquele filme Premonição, para quem assistiu, né? É um filme de terror com suspense que você se diverte com a tragédia, né? Pode-se dizer assim, para quem assistiu, né? Eu sou fã, eu assisti várias vezes tudo, porque ele tem uma mensagem subliminar ali. Ah, mas se você já assistiu. Eu escapei de um acidente de avião, porque um médium com premonição, que é o título do filme, me salvou. Só que ao longo do filme, os personagens eles vão morrendo de outras coisas, mas com os mesmos efeitos se tivesse no acidente coletivo inicial. Não sei se você já viu esse filme, mas eu vou dar só um exemplo aqui. Tem um médium lá de premonição que tirou todo mundo do avião porque ele disse: esse avião vai explodir. Aí, cara, você é maluco, não sei o que e tal. Isso tem a ver com determinismo. E aí, ao longo do filme, todo mundo zomba dele, que ele é maluco, não sei o quê. E aí, vou dar um exemplo. Uma menina lá morreu, uma situação inusitada, desencarnou, porque ela foi fazer um bronzeamento artificial e a máquina emperrou e ela ficou presa, ela não conseguia sair. Aí ela morreu torrada, morreu queimada mesmo. Aí o filme trabalha isso aí de uma forma meio tragicômica, para não ficar pesado, não mostra sangue, carne, nada, é só aquelas coisas de efeito especial. Mas aí qual é a mensagem? Só desse exemplo dessa menina. Por que ela escapou do avião e por que ela morreu de um efeito um bronzeamento artificial queimada? Porque ela morreria queimada porque ela estava sentada numa poltrona junto da turbina que explodiu e o fogo invadiu a poltrona dela. Você está entendendo? Espero que ninguém esteja viajando de avião agora nessa palestra, viu? Mas, estou brincando. Acho que não. Eu acho que o Wi-Fi do avião, no modo avião, não pega não. Mas se tiver alguém que morreu, é porque em jeito de segurança ele não tem papo na língua para falar de acidente, viu? Me desculpe. Então, se o fogo de uma explosão na turbina queimar alguém carbonizado, vai ter o mesmo efeito cadavérico, digamos assim, né, de ml, de alguém que ficou preso numa cápsula de bronzeamento artificial. Vai virar churrasquinho. Então, tem outra linha também, que é o libertarianismo, que é o livre-arbítrio, como a gente conhece, vontade livre. Dessa forma, o determinismo não existe. Então, a linha do espiritismo é essa segunda, que é o libertarianismo, que a gente chama de livre-arbítrio, porque a gente tem vontade própria, a gente faz escolhas, mas não é aquela coisa pronta, fate, né? Então a gente não é um marionete do mundo, a gente não é um boneco de manipulação que fica ali atrás do teatro manipulando a gente, que alguém lá em cima está manipulando a gente, faça isso, faça aquilo. A gente tem vontade própria. E aí, a gente se permite muitas vezes entrar numa condição de vitimismo. O que é o vitimismo? Eu sou um coitado da vida, tudo é contra mim, Deus esqueceu de mim. A gente não entende a lei de causa e efeito. E aí a gente, eu tô cheio de traumas. Onde é que entra aí a hereditariedade, a predisposição genética para uma doença? Mas essa doença, por que ela atraiu para mim? Resultado das nossas ações de vidas passadas. Né? Mas ali
deve ter sido culpa da minha mãe, porque bebia na gravidez, ou deve ter sido culpa do meu pai, que brigava e batia minha mãe, eu nasci assim, a gente se revolta e terceiriza as responsabilidades. Não. Você é assim, muita gente passa por coisa pior do que você e supera. Você transcende. Então a gente tem que parar com essa coisa de usar o livre-arbítrio como vitimismo, de coitadismo do mundo, que o mundo esqueceu da gente. Todos nós temos essa centelha divina para seguir o caminho, acreditar na felicidade e superar. É uma música do Renato Russo, Legião Urbana, que diz assim: lembra que o sol bate na janela do teu quarto. Isso, a gente, depois da noite, vem o amanhecer. Sempre. Depois da tempestade, vem a bonança, por mais dura e longa que seja. Diga. Oi. Tá mudo. Tá mudo. Vai. Agora eu tô falando. E nesse meio, justamente para isso. Nesse meio, para que possa exercer. Repita, por favor, que tá cheio de cortes. Está cortando. Ai, meu Deus. Eu falo. Que nós viemos meio. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Se você puder, escreva. Porque eu leio e respondo. Porque está cortando muito aí, está perdendo embalo. Enquanto eu estiver falando aqui, você escreve, que eu leio e respondo. Se possível. Escreve. Aí eu repito a pergunta, porque quando vai ficar gravado, não vai aparecer os comentários. Aí eu repito o que está escrito e respondo. Então, enquanto você escreve aí, o compatibilismo, que é o determinismo suave, tem uma parte aí que é programação mesmo. Está lá no Missionários da Luz, está lá na coisa. Mas a gente tem controle sobre essas mudanças pelo livre-arbítrio. Mesmo que sejam determinados, continuamos tendo livre-arbítrio e responsabilidade moral. A questão que essa corrente coloca é, afinal, o que é ter livre-arbítrio? O outro lado, o libertarianismo, diz: você tem livre-arbítrio e é responsável por suas ações. Sempre. Poderá sempre se perguntar se poderia ter agido de outra maneira. O compatibilista diz: a responsabilidade moral nada tem a ver com a possibilidade de agir de outra forma. Acha tolice vincular a responsabilidade moral à possibilidade de agir de outras maneiras. Acreditam ainda que a liberdade de ação e a responsabilidade moral são perfeitamente compatíveis com o determinismo. É por isso, eu vou ler, é por isso que é importante, antes de responder, a gente pensar bastante, medir as consequências, respirar, principalmente quem é compulsivo, impulsivo, tenta segurar. Muitas vezes as palavras, elas vão como uma chave numa fechadura. Ou, melhor, não vou nem falar chave de fechadura que vai abrir aquela porta perigosa de alguém. Às vezes é uma agulha perfeita na ferida de alguém que está cicatrizando e a gente vai abrir aquela ferida de novo. Então, se você faz de propósito, aqui é muito soldado, muito será cobrado. Quando você faz de uma forma premeditada, sabendo que vai ter aquela consequência, a lei de retorno é bem dura com você, porque você sabe o que está fazendo. Se você fez isso aí por isso que entra aquela trilogia, né? Negligência, imprudência e imperícia, né? Às vezes, se você faz por negligência, descuido, tudo, mas pode ter uma consequência grave. Isso aí pode até ter uns atenuantes, como diz na justiça, né? Pedir perdão, de desculpa, um abraço. Mas às vezes o estrago é grande. Você não sabe ali o que está do outro lado. Por mais que aquele rostinho esteja aparecendo que está tudo bem, mas é como diz na psicologia. Que Deus me livre de ser o gatilho psicológico, né? Num momento de cabeça quente, de falar uma coisa que pode desencadear alguma coisa em alguém, né? Dela ficar doente, arrasada ou fizer algo pior. Deus me livre e guarde disso, de ser o gatilho psicológico de uma palavra, uma frase, e a gente tem que ter muito amor ao próximo. E aí, nossa amiga está perguntando aqui, né? A gente vem, inclusive, nesse mundo adverso para poder vir praticar nosso livre-arbítrio, né? A gente vem, inclusive, nesse mundo adverso para poder vir praticar nosso livre-arbítrio. Você está perguntando, né? Não, é uma afirmação. Afirmação. Ah, tranquilo. Eu estava aqui procurando, eu estou com óculos aqui, eu não estou enxergando a interrogação aqui, é uma afirmação.
Exatamente. A gente vê, inclusive, nesse mundo adverso, cheio de obstáculos, desafios. É aquilo que Jesus disse, né? As provas, os obstáculos, estão de acordo com o que nossos ombros podem suportar esses fardos. Ninguém vai dar nada mais pesado. Por isso que digo, Jesus, quando colocou isso para a gente, Deus sabe do nosso potencial. Deus sabe da nossa fortaleza. E fortaleza não quer dizer ser duro. Fortaleza não quer dizer ser insensível. Fortaleza, pelo contrário, é ser sensível, sensitivo. Homens, vocês podem chorar, podem abrir essa comporta das lágrimas aí para ficar mais leve. Essa coisa de homem não chora, isso aí não existe mais há muito tempo, né? Pode dizer para sua mulher que caiu uma cebola. Isso é o orgulho dizendo, mas pode se emocionar. Como diz aquela música de Zé Cabaleiro, até um beijo de novela me faz chorar. Então, não deixe de extravasar por causa disso. E aí, eu trago aqui também uma reflexão muito legal também, que eu sempre carrego isso comigo, que é a lenda do elefante. Eu não sei se você conhece, né? Hoje em dia, os circos aí praticamente, não sei se já usam proibição, mas a tendência é eliminar animais dos circos, né? Questão de maus tratos, de limitações emocionais, físicas que os animais sempre tiveram para nos divertir, né? E tem uma lenda do elefante que traz assim, quando um elefante ele é criado desde pequenininho, né? Na verdade, não vou falar nem lenda do elefante, vou falar a reflexão do elefante. Quando o elefante ele é criado desde pequenininho com a corrente no pé, ele cresce, vira um elefante adolescente, vira um elefante adulto acorrentado. E quando você dá a liberdade para ele, tirar a corrente, ele não vai querer sair dali, porque mentalmente ele está preso ainda. Isso acontece muito, e essa falta de liberdade, que acontece muito, também acontece com o ser humano quando a gente escraviza alguém emocionalmente, psicologicamente. Isso acontece muito em relações tóxicas, né, de homens com mulheres, que faz assim, se você, sem mim, você não é nada, sem mim você vai ser triste, sem mim você não existe, né? Então, às vezes essas masculinidades tóxicas levam muitas vezes a isso, a violência psicológica, ou tirar seu dinheiro. A gente viu há pouco tempo o caso aí de uma atriz nova, né? Não vou citar o nome dela, foi matéria de um grande jornal aí com os pais, e ela apareceu na televisão para dizer que achei tudo. E que para tomar um picolé tinha que pedir um dinheiro para a mãe. E ela, uma atriz aí famosa, você deve saber quem é. E ela. Todo mundo foi chocado com aquilo. Como é que a minha dessa já consagrada, famosa, tinha que pedir um dinheiro pro picolé da mãe? Porque os pais dela, aquela coisa, né? Isso aí é uma forma também de ceifar o livre-arbítrio alheio, né? Pelo controle, pelo poder. Então, o Espírito, através do livro dos Espíritos, na questão 827, ele dá uma resposta sábia a essa questão. Ensina que o livre-arbítrio resume-se assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Seus atos não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então, é aquilo que a gente sempre diz na área jurídica, penal, tudo. Todo mundo tem escolha. Por mais adversas que sejam as situações, tem muita ideologia por trás disso, muito controle de massas, mas a gente vê pessoas que nascem e crescem no meio de um ambiente tão hostil e violento, e são pessoas de bem, de sucesso. Tem pessoas que nascem com tudo, herança, um bairro nobre, e são pessoas perversas. Não sei se você deve se lembrar de um caso aqui, que até já desencarnou, né? Aquele caso aqui nos anos 90, 80, 90, 90. Tinha aquele cidadão aqui na Bahia chamado Guilherme Pareja, né? Não sei se você lembra. Era um menino de família rica, tinha aulas de piano, inglês particulares, tudo, mas ele idolatrava a bandidagem. Ele optou por ser bandido, roubar, fugir da polícia, zombar da polícia, até que um dia foi pego, foi preso, e depois apareceu lá morto com uma infecção no presídio, né? E aí, poxa, mas um cara desse tinha tudo na vida, tinha uma boa família, boa índole, né?
riqueza material. E quantos que vêm de ambientes hostis, vulneráveis, viram pessoas humildes, celebridades, a minha história foi difícil, eu estou aqui, sou honesto, né? Então, não é aquela coisa que a pessoa diz assim, a ocasião faz o ladrão, o ladrão nasce feito. Não é bem por aí, né? O espírito vem com predisposição para algumas coisas que podem ser depuradas, a palavra do espiritismo é essa, do espírito, de depuração, pelo livre-arbítrio, mas também pelo ambiente ao redor. Ele vai ter os sinais, ele vai ter ajuda no caminho. Mas pelo livre-arbítrio ele vai aceitar ou ignorar. Ele vai se revoltar ou vai acatar. Então, as escolhas, para quem. Aí é outra coisa que a gente vai adentrar aqui agora, não sei como é que está nosso tempo aí. A gente vai adentrar aqui uma questão importante, que passa muito pelo crivo da obsessão. E eu vou falar por quê. Nós temos aqui. Deixa eu ver, que horas são? Eita, tem um pouquinho de tempo aí, né? Está acabando o tempo. A gente já está na reta final já. Uma coisa que eu vou abordar rapidinho aqui. A gente fala muito de obsessões, sempre a culpa é do outro. O espírito me obsediando. Mas a gente também obsedia espíritos. A gente também prende espíritos aqui ainda. Tem obsessão na erraticidade entre os espíritos. Tem obsessão aqui entre encarnados. Mas tem aquela que é altamente perigosa e a que a gente passa batido, que é a auto-obsessão. É aquela que a gente se cobra de demasia. É aquela que a gente exige perfeição quando não tem perfeição ainda. É aquela da não aceitação da culpa. E aí, por que eu vou falar a palavra culpa rapidinho? Porque no livre-arbítrio a gente acerta e a gente erra. A gente não vem ao mundo, a gente não acorda de manhã dizendo, gente, hoje eu vou errar. Eu me lembro que uma vez eu acabei uma palestra lá na marca, hoje é Assis, mudou de nome, tá? Outro dono, outro responsável, presidente. O estabelecimento foi do presidente, era de Djalma e outra pessoa. Eu me lembro que uma vez eu saí de uma palestra lá, uma senhora me abordou e fez assim, mas quando você fala isso, você não está incentivando as pessoas a errarem? Aí eu falei, de jeito nenhum. Quem é que acorda de manhã e vai para a rua e dizer, hoje eu vou errar 10 vezes? Quem é que vai para o trabalho e diz, hoje eu quero errar? Para prejudicar alguém? Não, o erro acontece. Então, para finalizar aqui essa parte, diria que essa visão de Jaumiana, emanuelina, está de acordo com os modernos conceitos da física quântica, segundo a qual o pensamento humano interfere involuntariamente, inconscientemente, involuntariamente, no objeto de estudo analisado, trocando em miúdos, a mente exerce influência sobre a matéria. Se isto é capaz de ocorrer entre nós, espíritos retardatários, aprisionados ao corpo, imagine as possibilidades de um puro espírito, livre de todas as injunções da matéria, teria o seu objeto de ação. E que objeto de ação seria este? O plasma divino conhecido entre nós como fluido cósmico universal, é por causa da lei do retorno, né? Tudo conspira a nosso favor, ou contra, se a gente não quiser. A poção mágica de onde tudo mais surge sob a tutela de Deus, exceto nós, claro, pois o Espírito é um capricho exclusivo da inteligência suprema. Então a gente tem que ter responsabilidade, não fazer com o outro nesse livre-arbítrio que a gente não gostaria que fizesse conosco, né? Antes, eu gostaria que fizesse comigo, por que eu vou fazer com o outro? Leamos a resposta do Espírito da Verdade, Allan Kardec, no 843. Tem um homem o livre-arbítrio dos seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de se obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E tem uma linha aí, que a gente já sabe, foi confirmado, né, que tinha uma polêmica no passado, de quem seria o Espírito da Verdade, senão o próprio Jesus, né? Isso aí já foi esclarecido, né? Então, toda ação tem uma reação. Então, aqui, já finalizando, a doutrina espírita ela admite o livre-arbítrio que impele a prática do bem e do mal, pela mesma ação de sua vontade, diz o Kardec na questão 872. Esta teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os Espíritos nos dão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentamos, leva o homem aos seus próprios olhos, a um espelho. Mostra-lhes o ser de se subtrair a um jugo obsessor, como livre de fechar a casa aos importunos. Ele deixa de ser simples máquina, atentando contra o efeito de uma impulsão independente de sua vontade. Para este ser racional, que ouve, julga, escolhe livremente os dois conselhos. Escolhe um, é uma decisão, escolhe um caminho. Acreditemos que, apesar disso, o homem não se acha privado de iniciativa.
não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas o espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, ou seja, não deixa de ser espírito, as qualidades e defeitos que tinha como espírito. Então, porque a gente está com a carne aqui, a gente vai trazendo o que tem na vida passada, está aqui agora. Ah, mas teve o esquecimento, esqueceu como eu comprometi. A gente vai carregar ainda essas qualidades contra as limitações, imperfeições, elas vão com o tempo se esvaindo. E o termo é depuração. Não é purificação, é depuração. Depuração quer dizer que a gente vai ficar menos impuro e um pouco mais puro. Isso é depurar. Eu pego uma água barrenta e que eu estou ali botando no filtro. Olha como é que o filtro fica depois de 6 meses, 8 meses, né? Ele fica incrustado para aquela água que você vai beber. Ele está depurando aquela água ao longo dos meses. Traga isso para a gente ao longo de encarnações. Não é 6 meses, não é um ano, mas a gente vai ficar o quê? Menos sujo. Ou como diz aqui no bom baianês, né? Menos pombo sujo. A gente vai ficar menos sujo, um pouco é, mais limpo. Mas essa caminhada é longa, é demais. Então, para encerrar, assim, a reflexão que fica é essa. A gente faça um bom uso do livre-arbítrio. É de uma responsabilidade enorme, mas não é para se assustar com essa responsabilidade. Quanto mais a gente se conecta com o plano espiritual, através da oração, pelo exemplo, pela prática, não palavras mecânicas ao vento, mas quando a gente se compromete a ser, pelas nossas escolhas, inclusive pedir perdão, inclusive fazer melhor, inclusive reparar, inclusive reagir, né, de uma forma diferente e melhor, botar a cabeça no travesseiro. O que eu fiz mal hoje? É que eu machuquei alguém? Mas a pessoa não me disse nada. Ah, quem cala consente. Não, quem cala não quer confusão. Não quer dizer que ela aceitou. Então a gente tem que ter esse filtro. Lembra das 3 peneiras de Sócrates? Né? Tudo que chegar para mim, eu tenho que passar pelo crivo da necessidade, da bondade, da utilidade. Não necessariamente nessa ordem. Mas se um dos 3 não atender, se não for bom, necessário nem útil, não passa adiante, não encaminha, não faça fake news, não faça. E fake news aqui agora eu estou falando livre de qualquer tipo de ideologia ou de partidário, nada. Estou falando, a gente não repassar fofoca, como dizia na minha época, não repassar boatos, não repassar radipião, como o pessoal fala, né? Carinhosamente. Então, livre-arbítrio é responsabilidade, mas ele vai se tornar uma facilidade à medida que a gente se acostumar a fazer um uso responsável dele. E aí, fechou? Então agradeço a sua presença. Tá me ouvindo direito? Agora Talvez. acho que foi a conexão da internet, talvez, né? Ficou meio ruimzinha. Estou vendo. Estou vendo. Então eu agradeço a sua presença mais uma vez, né? Trazendo esses seus pensamentos, né? Que de certa forma é concordante. Peço a você para fazer a oração final e até a próxima. Fé em Deus. Obrigado. Vamos aquietar nossa mente, levar nosso pensamento, fazer uma reflexão sobre o tema de hoje. Agradecer mais uma vez por estarmos aqui conectados no Wi-Fi, 4G, 5G, mas principalmente conectados com o coração, espíritos, nessa rede, esse fluido cósmico universal, dentro do planeta Terra, essa corrente de solidariedade aqui, por aqueles irmãos gaúchos que estão lá precisando de toda a nossa vibração, doação, nossa caridade, nossa empatia, nossa resiliência, que eles tenham resiliência, não só os problemas do Rio Grande do Sul, mas outros problemas que continuam acontecendo no Brasil, no mundo das guerras. Vibremos, 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 vibremos e ajudamos da forma que pudermos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, que a nós do vosso reino seja feita assim,
ao nosso cada dia da hoje, perdoa as ofensas, que nós perdoamos aqui no perdoa as dívidas, assim como nos perdoamos que nos devem, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e de seus olhos, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos, obrigado pelo Leopoldo Machado, obrigado aí pela presença de todos e pelo convite. Boa noite. Obrigada a Boa todos. noite, obrigado. Beijo. Beijo.